Boa tarde a todos. Estamos começando aí uma sala para falar de tecnologia disruptiva. Sou Alexandre Uehara. Juntamente com o Thiago, né? A gente, para quem já acompanha alguns eventos da BFinTechs, a gente faz alguns eventos aí focado em tecnologia disruptiva. A gente já teve algumas, né? E agora estamos com uma sala aqui para falar sobre uma das tecnologias, né? Mais especificamente blockchain, mas ainda ligado muito ao nosso tema aqui do evento de Green Finance ESG. Então, a gente tem bons convidados aqui para falar sobre isso. O Thiago vai moderar esse painel, e a gente tem aí a Fernanda Castilho, General Manager da Moz, e o Fabrício Tota, responsável pelas estratégias cripto das empresas da 2TM. Thiago, agora você vai fazer essa moderação, fica à vontade. A galera também, né? Estão super convidados para a gente bater esse papo. Coloquem aí as perguntas, tanto no Q&A como no chat. A gente vai estar sempre olhando aqui. Além disso, a gente deu uma atrasadinha lá no palco principal, então a gente também vai estender um pouquinho, não vai ser muito, mas para ser justo aqui também com vocês, já que o tempo aqui, né, se a gente tivesse que terminar antes, a gente ia ter pouco tempo, então a gente vai dar uma estendida também. Então, Thiago, contigo, manda bala e vamos conversar bastante aí sobre essa tecnologia disruptiva. Valeu, Ale. Obrigado pela abertura aí. Bom, como a Ale falou, é isso aí. A gente vem com a BFinTechs desde o ano passado propondo alguns eventos, ajudando aí na curadoria de convidados e de assuntos também em tudo que envolve inovação e tecnologia, né? Bom, vou me apresentar rapidamente. Meu nome é Thiago Padovan. Fui um dos cofundadores da Blockchain Academy, até que hoje está sendo bem cuidado ali pelo pessoal da 2TM também, né? E hoje atuo numa empresa que chama Movements, que também faz consultoria de inovação e de novas tecnologias também, né? Hoje a gente vai falar de blockchain, de cripto, de Bitcoin, ligados a esse movimento de ESG. Então a gente vai explorar um pouquinho os aspectos de ESG e como que esse movimento todo tecnológico que a gente está envolvido pode contribuir de alguma forma em cada um deles, né? Estou aqui com dois convidados super especiais, a Fernanda e o Fabrício, que estão representando duas empresas que são realmente referências assim nesse mercado. O Fabrício nem se fala, né? O MB, o que cresceu nesses últimos anos, conseguiram um protagonismo muito interessante nesse mercado. E a Fernanda representando a Moz também, que estava comentando com ela aqui um pouquinho antes, também é impressionante a velocidade que cresceu e o que eles estão conseguindo atingir aí nesses últimos meses, principalmente, né? Vou começar com você, Fernanda. Se apresente para o pessoal, conta um pouco da Moz, e aí a gente passa para o Fabrício e depois a gente abre para fazer as perguntas sobre o assunto. Tá ótimo. Primeiro, né, queria agradecer, Thiago, por esse convite. A gente está muito feliz de participar. Eu faço parte da Moz, eu sou General Manager lá, e a Moz, ela é uma plataforma, uma das maiores plataformas de crédito de carbono do mundo. Então, a gente comercializa os créditos de carbono em blockchain, né? Essa acho que foi a grande inovação que a Moz trouxe para esse mercado, colocando esse ativo, né, já conhecido em blockchain, trazendo aí, então, mais uma camada de segurança e transparência para esse ativo. Muito legal. Fabrício, por favor. Bom, boa tarde, Fernanda, aqui com a gente. Obrigado pelo convite, um prazer participar aqui desse papo. Bom, meu nome é Fabrício Tota, como você bem apresentou, Thiago. Eu trabalho na 2TM, que talvez não seja tão conhecida do grande público, afinal, a nossa marca que vai a público é o mercado Bitcoin. A 2TM é a holding que controla o mercado Bitcoin e outras tantas companhias aqui do grupo, a MBDA Digital Assets, a Bitrust, a Blockchain Academy, mais recentemente Portal do Bitcoin, enfim, várias companhias nesse universo cripto, e claro, o mercado Bitcoin como uma plataforma líder aqui na América Latina, com 3 milhões de clientes e quase 50 bilhões de reais já transacionados nos 8 anos de existência. Eu cuido das estratégias cripto da companhia, né, que vão desde listagem de ativos, como o MCO2, o token da Moz,
né, de acordo com a nossa estratégia, né, o nosso direcionamento que a gente quer oferecer para o mercado, mas passando também por outros tipos de parceria e questões mais de saúde dos nossos mercados, né? A gente lista mais de 50 ativos aqui no mercado Bitcoin, tem bastante coisa para a gente cuidar. Muito legal, Tota. Parabéns aí para vocês dois, os trabalhos muito bem feitos. Bom, vamos começar então a abordar um pouco esse assunto dentro do tema ESG, né? Quando a gente está falando de ESG, a gente está falando de aspectos ambientais, sociais e de governança. Então, tem bastante coisa para a gente falar dentro de cada um deles, né? Então, a ideia aqui desse painel é a gente abrir cada um desses tópicos e falar o que a gente vem encontrando aí, o que pode ser bacana dentro de cada uma dessas áreas, né? Vamos começar pelo ambiental, assim. Eu acho que tem bastante coisa para a gente falar sobre isso. A gente vai tentar aqui, quando a gente está falando de blockchain, falar de Bitcoin e falar de outras iniciativas também, envolvendo criptoativos, né, tokenização, finanças descentralizadas e tudo mais, porque às vezes esses assuntos se confundem, mas é legal a gente sempre colocar esses dois aspectos paralelos, né? Então, quando a gente está falando do aspecto ambiental, tanto Bitcoin como finanças descentralizadas, o que vocês estão olhando que essa tecnologia pode contribuir para o avanço e para as empresas conseguirem atingir esses objetivos? Quem quer começar aí? Pode começar, Fabrício. Bom, vamos lá. Acho que quando a gente olha o potencial, né, eu olho muito para a tecnologia, né? Como que a gente se posiciona aqui, quanto mercado Bitcoin, quanto do STM, como uma infraestrutura, que é mais uma camada de infraestrutura em cima da primeiríssima camada, né, dessa indústria, que é o próprio blockchain. E o que isso pode proporcionar, né, em termos ambientais? Acho que o primeiro, ou não só o primeiro, mas acho que o mais relevante case que foi utilizado diretamente relacionado ao meio ambiente é o case da MOS, justamente de você conseguir utilizar essa infraestrutura que já estava pronta para você trazer mais e a possibilidade de ser negociado, transacionado, né, entre as pessoas, que é o crédito de carbono, né? Então, eu vejo como uma grande plataforma que traz governança, que traz transparência, e que são temas que estão da negociação, do fluxo de ativos nesse, né, trazendo governança e transparência, né, que são nativos dessa indústria, né, para esse universo cripto. Boa. Fernanda, quer complementar? E além disso, né, Fabrício, acho que também a possibilidade, também relacionada ao MCO2, da compensação das próprias transações, né, não só a comercialização do token, mas a neutralização das próprias transações, né? Então, acho que isso também é uma grande iniciativa aqui, né? O próprio mercado Bitcoin trouxe. Além disso, eu acho também, se você pensar, né, em todo o processo produtivo, o blockchain também vem ajudando muito nessa questão ambiental, porque com o uso dele, né, você tem a possibilidade de se rastrear e metrificar toda a sua pegada, né, de carbono desde o início. E só é possível isso, né, com o blockchain. Isso tem ajudado muito as empresas para que elas possam, de fato, metrificar, né, de uma maneira muito mais correta toda essa sua pegada e assim, né, tomar, enfim, providências nessa questão ligada ao meio ambiente. Então, é muito legal. A MOS, ela apresenta de forma muito clara um objetivo, talvez, de tokenização interessante, né? É meio que a democratização e o acesso a um tipo de investimento que antes era exclusivamente institucional ou de grandes empresas, né? Então, hoje, a pessoa física pode contribuir, e aí a gente pode pensar em usar o token em várias ações diferentes também.
Então é muito interessante o que está acontecendo com esse movimento, né? E ainda no ambiental, acho que vale a pena a gente tocar num assunto também, que eu bati um papo com o Tota também, que é do Bitcoin, né? Existe, foi colocado aí nesses últimos meses grandes polêmicas em cima do Bitcoin, o que poderia ser um grande desperdício de consumo de energia, né? Acho que vale a pena a gente comentar sobre isso para desmistificar um pouquinho isso, né, Tota? O que você vem olhando sobre isso, assim? Eu entendo que a energia gasta é muito bem-vinda, ela está contribuindo para a gente construir um sistema financeiro mais aberto, mais democrático também, né? Eu acho que vale a pena a gente comentar um pouco isso. Sem dúvida. Acho que, em primeiro lugar, coisas demandam energia, né? Acho que isso é uma questão inexorável, né? Processos produtivos, em geral, demandam energia, né? Acho que existe uma discussão sobre se vale a pena a gente utilizar energia com um determinado produto, ou serviço, ou projeto, ou não, né? Acho que toda a questão, né, que foi trazida principalmente trazida à tona pelo Elon Musk, né, de, poxa, utiliza muita energia, claro, mas que outros benefícios ele traz? E com o que a gente compara o sistema financeiro? Poxa, fica até injusta a comparação, a ordem de grandeza é distinta, ainda que o Bitcoin, como você colocou, né, Thiago, quando você compara com o benefício, o que ele está... Acho que o Fabrício está com uns Ele probleminhas tá... técnicos agora. Vou aproveitar, Fernanda, o que você acha? Vale a pena gastar energia com Bitcoin ou não vale? Mas eu concordo, assim, os benefícios, né, que a gente tem com isso, eu acho que acabam sendo muito maiores. E você tem outras questões, né? Se você for comparar, como ele disse, tudo consome, né, energia. Exato. Se você for pensar na emissão de papel moeda ou mesmo mineração de ouro, tudo isso consome, às vezes, muito mais energia, né? Sim. Eu acho que é muito mais... assim, e hoje você vê cada vez também mais mineradores utilizando energias renováveis, justamente por essa questão. Então, acho que é muito mais a questão de tentar mitigar, né, esse consumo excessivo, talvez, de energia, com compensação, utilização de energias renováveis, do que simplesmente condenar, né, essa atividade que, de fato, os benefícios, né, acabam sendo muito maiores. Exatamente, exatamente. E a própria lógica da mineração, se a gente entrar um pouquinho no aspecto técnico, né, ela é pró-eficiência energética, né? Os mineradores, eles vão ganhar cada vez mais, quanto menos energia eles gastarem no menor tempo possível, assim, né? Gastando essa energia de forma mais eficiente, né? Sim. Então, o caminho é esse. Tota, acho que agora você melhorou aí. Se quiser complementar com esse assunto. Que é um super ponto, né? O minerador, ele toma decisões objetivas ali, né? Onde tiver a melhor energia, seja mais abundante e mais barata para ele. Então, não é um problema específico da indústria, isso é um problema mais amplo da nossa sociedade. Se a gente tiver energia abundante e limpa disponível, é para onde o minerador vai. E é para onde muitos mineradores, de fato, vão, né? Então, acho que isso é uma questão muito importante, não é um problema específico da indústria, sim um problema mais amplo da sociedade como um todo. Não, exatamente. E acho que também tem a questão, né, diversas redes, enfim, já estão tentando, né, migrar, como o próprio Ethereum, né, migrar os mecanismos de consenso. Então, indo, né, de Proof of Work para Proof of Stake, também já pensando nessa redução de energia. Então, assim, enfim, são vários aspectos que têm que ser levados em consideração para desmistificar realmente um pouco essa questão. Exato. Tem muita coisa para ser desenvolvida ainda, né? A gente está no mercado, estamos na infância ainda disso, né? Tem muita coisa para surgir, as segundas camadas que estão se desenvolvendo bastante também, que vão ajudar também a diminuir o consumo energético ali da camada principal dos blockchains, enfim, tem muita coisa para rolar ainda para a gente acompanhar, o jogo está longe de estar no fim, né? Vamos mudar só de assunto um pouco, acho que foi bacana esse papo sobre o ambiental, queria trazer um pouco agora os aspectos sociais, né? Que ganhos sociais que as empresas podem ter adotando blockchain, criptoativos e algum tipo de
de solução usando essa tecnologia, né? A gente chegou de falar em inclusão financeira, tem muita gente também pesquisando identidade autossoberana, que também seria um ganho muito bacana para países que não conseguem ter esse tipo de serviço. Enfim, o que vocês estão olhando de ganhos sociais que as empresas podem ter utilizando blockchain? Se eu puder começar, acho que a inclusão financeira é sempre um tema quando a gente fala sobre isso, né? E é curioso porque acho que é um tema mais evidente fora do Brasil do que aqui, né? Então, quando outros, eu gosto muito de pegar a perspectiva de outros países, de profissionais de outros países sobre o Brasil e sobre a região aqui. Então, é muito rápido que a gente chega nesse tema de forma muito rápida. Fala, poxa, vocês precisam disso, né? Por que esse precisam? Porque nem todo, quando comparado com outras economias mais desenvolvidas, o gap que a gente tem ainda de necessidade de inclusão financeira da população ainda é muito grande, né? Então, será que não é uma oportunidade de dar esse salto? Que talvez ele não precisa ser uma inclusão financeira, o banking, via banking. Será que a gente não tem uma alternativa aqui? Acho que a gente já conversou sobre uma comparação, por exemplo, com a China, que pulou o plástico, né? Pulou o plástico ali do cartão já para soluções utilizando smartphones, por exemplo. Então, essa possibilidade que a gente tem de utilizar as tecnologias baseadas em blockchain para promover a inclusão financeira, acho que é uma grande oportunidade que a gente tem. Acho que as camadas que a gente precisa construir para chegar até lá ainda não estão prontas, né? Mas acho que a base já está sedimentada. Não, eu concordo. E eu acho que também, quando a gente fala do S, né, a gente está falando muito também da responsabilidade social da empresa, né? Então, com o uso de blockchain, você consegue trazer uma transparência para toda a cadeia produtiva, você consegue mostrar, né, toda a origem do produto que a empresa está oferecendo, né, para o consumidor ter certeza que, né, o processo de produção inteiro obedece a certos critérios. É muito importante também um uso para a economia circular, né? Você já vê hoje empresas utilizando blockchain para fomentar, né, essa economia circular, então oferecendo, por exemplo, tokens para consumidores que reciclem para ser utilizados em lojas parceiras. Você vê esse tipo de iniciativa crescendo muito. Então, também seria assim, um outro, né, uso do blockchain muito importante para essa parte quando a gente fala de responsabilidade social. Sem dúvida, sem dúvida. E quando a gente fala de inclusão financeira, né, como o Tota estava falando também, muitas vezes a gente não nota, né, no nosso dia a dia uma necessidade de alguma alternativa, né, mas se a gente pensar amplamente no mundo inteiro, grande parte não tem acesso nenhum a nenhum tipo de serviço, né, então é uma grande oportunidade mesmo em países que estão com economias bem mais frágeis ou que nem tem um serviço financeiro super escasso, assim, né, é uma grande oportunidade de entrar num sistema que funcione aí para transacionamento de ativos, né? Mais alguma coisa no campo social? O que vocês estão vislumbrando aí? Podemos partir para o próximo? Vamos para a próxima. Vamos lá. Que esse assunto é muito, muito legal também. Tem um pouco do que a Fernanda trouxe, né, de governança, né? Eu acho que um dos assuntos mais quentes de blockchain, quando a gente fala de governança, desde que eu comecei a olhar esse assunto, lá em 2014, 2015, já se falavam de aplicações descentralizadas, depois vieram as DAOs, né, que são as Decentralized Autonomous Organizations, né, que são organizações autônomas descentralizadas, né, que não tem um centro, não são empresas e organizações que não são organizadas da forma que a gente está acostumado, né, que são 100% hierárquicas e tem um comando e controle muito, muito forte ali. Eles são mais abertas, são mais descentralizadas, são mais democráticas aí para o crescimento. Ele é um outro formato de organização de empresas e organizações para um crescimento diferente, né? Então, é tudo isso quando a gente fala de governança, né? Quando a gente está trazendo isso para as empresas, repito a pergunta, assim, o que vocês estão olhando quando a gente está falando de governança e utilizando as melhorias que o blockchain pode trazer? Acho que nesse
questão das DAOs, né, essas entidades descentralizadas, assim, o que mais me impressiona mesmo é saber como a gente vai lidar com isso. Ela é criada, a governança é instituída, ela existe independentemente da vontade de governos, estados e até mesmo pessoas que não estão dentro da governança, que não possuiu acontecendo no ano passado, nesse universo de finanças descentralizadas, com alguns projetos surgindo, já dessa forma, nascendo como entidades descentralizadas, acho que colocou um grande ponto de interrogação na cabeça de todo mundo. Né? Se de uma forma resolve um problema, né, ele cria vários outros que não cabem nos nossos modelos, né, nos frameworks que a gente conhece até hoje. Né? Então, são soluções assim, que são fantásticas, a gente precisa evoluir na compreensão e entender como isso se relaciona com outras entidades e, eventualmente, até relações. É um desafio gigantesco que os reguladores estão tendo, mundo afora. Acho que agora deu uma travada maior, né, Fernanda? Acho que ele deu. Pega o gancho aí, vamos mas continuar. Como ele disse... Né, fala, poxa, mas se eu preciso de um report específico para quem interage com isso... Só continuando, eu não tenho a quem responsabilizar. Acho que o Tota está falando bastante sobre os desafios, né, de você lidar com uma organização desse tipo, né, uma organização sem um centro, né? Exatamente. São os desafios de lidar com isso, né? Ao mesmo tempo que traz uma solução, né? Enfim, por ser uma solução que é completamente, né, tudo auditável, inviolável e etc., você traz outras questões, como essa questão da responsabilidade, né? Responsabilidade por ser tudo descentralizado é de quem, entendeu? É um movimento ainda muito incipiente. Eu acho que tem muita coisa a ser entendida, estudada e ver como que isso vai funcionar e como, né, todos os stakeholders vão se adaptar a essa possível nova realidade. Exatamente. Porque não tem, se a gente olhar para os tipos de organização que existem por aí, né, a gente tem as mais centralizadas e as mais descentralizadas. Então, você tem um gradiente ali, você não tem centralizado e descentralizado, né? Você tem vários tipos de organizações diferentes, né, operando de formas diferentes. E o que a gente tem com blockchain é a possibilidade de propor organizações mais descentralizadas, quase distribuídas, assim, né? O próprio Mas Bitcoin até que ponto isso daria certo, né? Exatamente. Depende muito de várias questões, né? De várias combinações, né? Por exemplo, o Bitcoin é um grande exemplo de uma DAO que está rodando aí desde 2009 super bem, assim, né? Que tem as características bem descentralizadas, né? E outras, com certeza, não vão funcionar, vão ter outros desafios para serem endereçados, né? Sem dúvidas. Não sei se o Tota, dá um ok, ver se está tudo certo agora. Acho que tá mais ou menos, tá mais ou menos. Médio. Eu vou aproveitar e vou perguntar mais para Fernanda. Fernanda, agora do ponto de vista da MOS, assim, conta um pouco como vocês estão encarando esses desafios de ESG, como é que vocês estão olhando, ajudando as empresas também nesses desafios, o que você pode contribuir aí com esse assunto? A gente vê cada vez, né, uma preocupação maior das empresas, de fato, com essa questão ESG. Né? A MOS, hoje, oferece soluções, né, muito mais voltadas à parte ambiental. Por quê? Se você pensa, né, no ESG, o S e o G, eles são, né, dois pontos que demoram muito mais tempo para serem implementados, né? Eles são processos muito mais longos. Quando você pensa no ambiental, claro, você também tem a parte, né, de investimento tecnológico para redução de emissões que acaba sendo longo, mas nesse meio tempo você tem a solução de compensação, né, com créditos de carbono, que aí é onde a MOS entra.
E não só... então, enquanto você faz essa compensação, a gente também tem trabalhado em outras soluções, como, por exemplo, como eu mencionei no início, para metrificar toda a emissão no processo, para você ter uma maior transparência, né, nesse processo produtivo inteiro, que pode não só ajudar nessa questão da pegada, né, de carbono, como nessa parte de governança e social também. Então, assim, a MOS tem trabalhado muito em conjunto com as empresas, né, porque são soluções novas, né, tá todo mundo, assim, agora, vamos dizer, meio que correndo atrás, que bom, mas é onde a gente tem mais trabalhado, assim, né, a parte ambiental mesmo. Não, é legal. Como você falou, é uma coisa rápida de se fazer hoje, né? Com essa solução, as empresas podem rapidamente entrar nesse mercado aí e começar já a fazer essa compensação toda, muito rápido. E foi o nosso objetivo ao colocar, né, esse ativo em blockchain, criando, né, o MCO2, foi justamente trazer essa agilidade, essa eficiência, né, uma transparência e segurança. Então, foi, né, o que motivou realmente a criação do token. É isso aí. Não, muito legal. Eu já deu para perceber que eu sou fã da iniciativa aí, acompanho desde o começo e puta, acho que é um grande... Quando você vai explicar todo esse mercado de tokenização, é muito bacana usar o case da MOS realmente, assim, porque ele é muito didático, assim, né? Você consegue enxergar que existe um ativo que é difícil de você acessar, né? Poucas empresas conseguiriam acessar, e hoje você consegue aí, com o processo de tokenização, né, democratizar esse acesso tudo, né? Tota, vai dar um joinha aí pra gente, ver se tá bom. Acho que não. Acho que congelou lá Acho que congelou lá o dele. Congelou. Bom, pessoal, acho que por hoje, eu não sei se a gente... Deixa eu ver se a gente tem alguma pergunta aqui. Fernanda, a gente já pode fazer. Ale, se quiser entrar aqui para ajudar a gente no encerramento. Fazer uma pergunta também. Suas considerações finais. Ale, aproveita e participa do painel. Como que o blockchain vai ajudar o ESG? Não, eu não vou falar muito, não. Deixa para os nossos convidados aqui, que tem mais expertise que eu. Mas, Fernanda e Thiago, deixa eu perguntar uma coisa aqui. Existe ainda uma grande barreira, né, da questão do blockchain. E aí a gente está falando muito do conhecimento, a gente fala muito assim, qual o caso de uso, né? A MOS acho que é um grande caso de uso, mas ainda tem essa barreira e entendimento, e principalmente, né, o pessoal ainda quer ver coisas. Como que a gente pode extrapolar isso, né? Seja com outros casos de uso, seja conhecimento de blockchain. Como vocês pensam? Porque o ESG é muito bacana, né? Mas tem um lado da tecnologia ainda também para avançar, né? Vai lá, Fernanda, depois eu complemento. Eu acho, Alexandre, que é a questão de educar. Acho que tudo que é novo gera uma certa resistência, né, de forma geral. Então, a gente viu muito isso o ano passado, quando a gente começou, né, a gente entrou nesse mercado. Então, a gente entrou no mercado de crédito de carbono, que já não é um mercado super conhecido. A gente adicionou isso, né, ao blockchain, que também é um mercado, assim, que muita gente desconhece, acha que é só Bitcoin, tem medo, né, cripto, aquela coisa, é cripto. Então, a gente passou por um processo, assim, de educação, realmente, sabe? Das pessoas explicar, e eu acho que vai muito nessa linha, né? São assuntos muito novos que eu acho que é um processo de aprendizagem mesmo. E que, né, ao longo do tempo, acho que eu acredito nisso, enfim, acho que vocês também, essa questão de blockchain, assim, é um caminho sem volta, é uma solução incrível, usos, assim, infinitos, e cada vez vai, né, ficar cada vez mais em voga. E com isso as pessoas, né, ficarão mais confortáveis e então, né, aumentarão usos, aplicações e etc. Não, sem dúvida. Eu concordo muito.
contar um pouco até como eu entrei nesse mercado por causa da educação mesmo, né? Acho que não tem outro caminho, assim, né? A gente conversar, fazer esse tipo de evento, desmistificar algumas questões, colocar sempre os pontos de vista, né? Obviamente tem pontos de vista diversos, tem muitas narrativas aí no meio do caminho, mas é só na conversa, é só no debate, só na guerra de ideias, né, que a gente vai crescendo e vai trazendo mais gente para esse mercado aqui, né? Lembro que muitas vezes que eu falo de inovação, eu brinco que até a eletricidade foi condenada quando ela começou a ser instalada lá no começo, né? Que há muita gente que tem um cartaz muito interessante, depois quem quiser buscar aí na internet, é um cartaz das pessoas falando assim, não, isso não vai dar certo, as pessoas não vão morrer eletrocutadas, isso não vai funcionar nunca, como é que a gente vai colocar fios elétricos passando para lá e para cá tal? E é isso, né? Não tem, como a Fernanda falou, é uma tecnologia nova, precisa de um caminho aí grande ainda de evolução, tanto tecnológica, né? A gente sabe que as próprias tecnologias ainda enfrentam limitações de aplicações, né? A gente viu ali no começo o Ethereum prometer um mundo, muitas coisas acontecerem. Obviamente, o timing não aconteceu como esperado, e é normal também, a gente não pode esperar que uma coisa desse tamanho, com essa proposta, seja feito de uma hora para outra, também vai ter que desenvolver muita coisa, né? O próprio Bitcoin vem enfrentando muitos desafios de escalabilidade, então muitas iniciativas interessantes acontecendo também em cima dele, e depois disso tem um monte de outras iniciativas legais de blockchain para a gente acompanhar, né? A Cello, a Solana, tem muita coisa bacana acontecendo aí. Mas é isso, é desmistificar, é trazer conversas através da educação, através dos papos, a gente vai avançando para colocar cada vez mais esse assunto no mercado aí. Show. Fala, Tom. Chegou. Pessoal, peço desculpas aqui pela minha instabilidade, eu testei a exaustão antes, mas não estou no meu habitat natural aqui. Adoraria continuar esse papo de uma forma um pouco mais tranquila também, mas acho que vocês, dar contra o recado é pouco, né? Acho que eu aqui que sou o convidado, e é o que você falou, Thiago, acho que só com muito debate, com muita ideia sendo trocada, é que a gente vai chegar. Você citou a Cello, que é sensacional o que está sendo desenvolvido ali, o alcance, o potencial que isso tem, e a gente tem que conseguir trabalhar, construir em cima dessa... Falou de novo. Dessas possibilidades construídas globalmente. Posso fazer a última pergunta, Thiago? Pode, lógico, falei. Estou super curioso aqui, mas eu queria, na verdade, fazer uma pergunta provocativa para vocês. Vocês não acham arriscado, provocativo mesmo, tá? Vocês não acham arriscado pegar duas coisas que estão, né? Duas coisas que estão na moda no sentido bom da palavra, né? Blockchain, uma tecnologia que todo mundo fala, e agora o ESG cada vez mais sendo falado. Vocês não acham que é arriscado? Porque, de repente, de novo, provocação, as pessoas começam a olhar isso daqui, poxa, mas está pegando blockchain, tanta gente fala no tanto momento, o ESG que todo mundo tá falando agora, não é arriscado pegar esses dois lados? Provocador, Fabrício, hein? Ninguém quer responder. Se for pelo hype, arriscadíssimo. Sim. Mas eu me sinto extremamente confortável, principalmente no lado blockchain, que é o que a gente faz desde que a gente nasceu como empresa, né? Eu acho que você pegar uma carona pelo hype, arriscadíssimo. Poxa, mas é uma coisa que cripto está no nosso, e blockchain está no nosso DNA, né? Eu estou entendendo, e por isso que eu me junto com a Fernanda, para eu conseguir ter legitimidade para falar do lado de crédito de carbono, por exemplo. Sozinho eu não conseguiria, né? Eu acho que a gente vai unindo forças e assim a gente vai conseguindo construir. Exatamente. Eu acho que é isso. Com essa troca, né? Unindo forças, você acaba trazendo assim, né? Essa junção de uma forma mais palpável, sabe, para as pessoas. Eu acho que na verdade, por mais que, como vocês disseram, é arriscado, com certeza. Mas eu acho que aí você pode trazer soluções, tanto de um lado, né, com essa junção, como de outro, essa junção, que sejam mais palpáveis para que as pessoas entendam de fato, né, o que é um e o que é outro. Eu acho que a combinação, no final das contas, é muito boa. Não, perfeito. Thiago?
Pô, eu acho que assim, o mercado se movendo, né? Eu acho que a gente tem que acompanhar, a gente tem que ver os caminhos que estão se tornando. O ESG, se a gente pegar, nada disso é novo, 100% novo, né? São conceitos que já vêm se desenvolvendo, né, pelo mercado há muitos anos e agora vem com talvez uma outra roupagem e tudo mais, e são desafios interessantes da gente lidar, né? E as novas tecnologias são importantes nisso, né? A gente precisa discutir e ver como que elas podem ou não ser úteis. Muitas vezes não vão ser e muitas vezes vão ser, né? Muito bom. Tem alguma outra última coisa, Thiago, para a galera? Pô, não sei se veio, eu acho que... Deixa eu ver se veio alguma pergunta aqui. Olha lá, o Luiz, ele comentou aqui, acho que esse risco é o que traz uma grande oportunidade, né? Desde que seja transparente e tenha uma preocupação regulatória e de proteção do investidor. Muito boa intervenção aí, Luiz. Obrigado. Também acho que dentro do risco aparecem as oportunidades. Muito bom. Eu sempre brinco também que se você não está quase cometendo um crime ali, você não está inovando, né? Então você tem que estar ali pensando, será que eu posso ser preso ou não, né? Então, se você não está pensando nisso, você não está inovando muito, né? Boa. Mas tem que pensar, né? E acho tem que pensar, não. Ninguém precisa ser preso. Para quem vive no universo cripto, é um born and raised na gray zone, né, cara? Nascidos e criados nessa zona cinza, né? Tá sempre ali, né? Mas tentando, clarear, né? E sempre se colocando não só à disposição, mas ativamente buscando os reguladores para a gente ter esse papo, ter essa troca e mostrar o que a gente consegue resolver de problemas da sociedade também com esse tipo de solução. Com certeza. A regulação dificilmente vai vir antes, né, da inovação. A inovação vai empurrando, né? A gente vai fazendo, é um caos, né? Não tem uma linearidade. Às vezes a gente olha para o passado e fala, pô, foi bonitinho essa inovação aqui que aconteceu, né? Foi assim, depois o regulador aceitou e tal, e não é assim, né? É uma bagunça, sempre uma bagunça, tudo acontecendo ao mesmo tempo, e depois a gente vai contar essa história lá, como foi lá na frente, né? É bem exatamente isso. Dessa forma. Legal, Ale. Eu acho que já dá para a gente ir encerrando. O que você acha? Se você quiser mais fazer uma pergunta, fica à vontade aí. Não sei se o pessoal aí do público aí quiser colocar uma pergunta, mas acho que a gente pode ir encerrando, então. E acho que vale a pena as últimas palavras dos nossos convidados. Quer começar, Fabrício? E aí deixa para a Fernanda para terminar com chave de ouro. Vamos lá. Poxa, obrigado pelo espaço, pelo convite novamente. Acho que o tema é muito central aqui para a gente, né? E vem ganhando relevância, ainda mais porque vem se popularizando, né? Acho que, como você falou, né, Ale? Acho que não é perigoso, tal, tem todo um hype, mas o hype é bom também, né? A gente, é uma grande oportunidade de a gente sair da toca e poder falar, tipo, não é... Quando veio a questão da energética, do Bitcoin, um olhou para a cara do outro e falou, puta, de novo esse papo, cara. Mas justamente nesse momento você tem que se alavancar e aproveitar para trazer se é um problema, mas a discussão para a sala, né? Você fala, cara, então vamos falar sobre isso, né? E que a gente fica, às vezes, imerso no nosso dia a dia aqui, né? E esquece que tem um mundo gigantesco lá fora que não conhece muito do que está acontecendo aqui, né? E acho que a gente tem esse papel, né? Se a gente quer que tudo isso tenha protagonismo na sociedade, nós temos que ser os protagonistas de trazer esse debate e interagir com o desconhecido, com o novo, estar preparado para responder as mesmas perguntas novamente e estar preparado também para os desafios, para as questões inconvenientes, às vezes, né? Eu acho que só assim que a gente consegue progredir, evoluir, para lá na frente você vai ver tudo funcionando com uma grande tecnologia que vai estar abstraída. Ninguém vai nem saber. Eu simplesmente neutralizei a minha pegada de carbono com os tokens da MOS, mas talvez eu nem fale token, porque não importa. O que importa é o que você consegue fazer com a tecnologia. Ninguém fala em falar de forma criptográfica com outra parte peer-to-peer, porque você está usando o WhatsApp, você só usa, né? Então, acho que é aí que a tecnologia ela venceu, que ela foi. E, enfim, acho que a gente tem um pouco desse papel. Obrigado, pessoal. Foi um prazer. Ale, Thiago, Fernanda. Foi muito bom, apesar dos meus problemas aqui, que agora parece que está tudo melhorado. Foi ótimo, Fabrício. Obrigado. Foi ótimo. Eu também queria agradecer esse espaço. Acho que esse tipo de discussão é muito importante, né? Como a gente disse, para desmistificar um pouco essa questão da tecnologia.
e para que as pessoas, né, se interessem mais sobre esse assunto, como a gente disse, a aprendizagem, né, essa parte de estudo, compreensão é muito importante para que cada vez mais pessoas consigam, né, utilizar, como o Fabrício disse, sem saber, sabe, que estão utilizando, sem termos técnicos, fazer parte, né, do dia a dia realmente das pessoas. Muito bom. Muito bom, muito legal. Fernanda, Fabrício, obrigado de novo pelo tempo de vocês, pela disponibilidade aí. Foi muito bacana. E espero que a gente possa se encontrar em próximas conversas aí no futuro. Quem sabe no presencial, né? Quem sabe presencial. Pô, tá na hora da gente se encontrar já ao vivo, né? Ótimo, e já fica aqui o convite para a gente fazer uma nova sessão desse papo. A gente faz no canal do Mercado Bitcoin, né? Mas a gente reúne esse mesmo time novamente para ter um pouquinho mais de linearidade aqui também nas minhas falas, né? Para não ser interrompida. A gente retoma lá, vai ser um prazer dentro de alguns dias. Pô, ótima ideia, Fabrício. Ótima ideia, Tota. Pessoal, obrigado pela audiência aí também. Mari, da Bfintex também, gostaria sempre de agradecer você pelas oportunidades aqui. Ale, obrigado pela parceria aqui sempre. E até a próxima, pessoal. Obrigadão aí, boa noite para todo mundo. Obrigado, boa noite. Boa noite, obrigada. Boa noite, até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.